Olá a todos e todas. Boa noite. O Fórum Gonçalense de Cultura apresenta a série de entrevistas sobre o Programa de Governo para a Cultura de São Gonçalo, onde convidamos todos os candidatos e candidatas à Prefeitura da cidade para debatermos esse tema. Eu sou o Guilherme Carvalho e hoje, como o candidato não aceitou o nosso convite, os entrevistadores apresentarão suas perguntas e questões que gostariam do comentário e resposta do candidato. Ao final dessas perguntas, abriremos ao público para que eles possam, através dos comentários, expressarem suas opiniões, críticas e questões que gostariam que o candidato respondesse. Hoje, conversaríamos com o atual prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nance, do Partido Cidadania, antigo PPS. Ele tenta sua reeleição no pleito desse ano. Nance foi vereador na cidade e também deputado estadual. Na noite desta segunda, 21 de setembro, véspera do aniversário de São Gonçalo, que completa 130 anos de emancipação político-administrativa, o Fórum Gonçalense de Cultura irá divulgar as perguntas que seriam feitas ao candidato Nance, que, por meio de sua assessoria, emitiu a seguinte nota, abre aspas, não será possível participar da live, fecha aspas. Essa nota foi enviada pela Subsecretaria de Comunicação Social, assinada pela Marcele Correia. E agora, junto a mim, eu convido o Renan Rebelo e a Cleise Campos, que vão participar desse bate-papo de hoje. Eu vou apresentá-los brevemente. Renan Rebelo, jornalista e membro fundador do coletivo audiovisual Somos Moinho de Vento e criador do Aerolivros Brasil, que vende livros usados e apoia projetos culturais. Boa noite, Renan. Boa noite, mais uma vez, segunda live consecutiva. Na terceira live, eu acho que eu tenho direito a pedir música. Boa noite, Guilherme, boa noite, Cleise. É um prazer, mais uma vez, estar nessa live. Pena que o candidato Nance não veio, não compareceu aqui para esse debate aqui sobre a cultura de São Gonçalo que pede socorro. Junto ao Renan está a Cleise Campos. Ela é gonçalense, nascida do Largo da Ideia, atualmente moradora no bairro Mutombo. É atriz bonequeira no Teatro de Bonecos Trio de Três, gestora cultural, doutoranda em História Social na FFP da UERJ, presidente do Conselho Estadual de Política Cultural do Rio no biênio 2016-2018, coordenadora de Políticas Culturais na Secretaria de Estado de Cultura do Rio, 2014 a 2018, coordenadora da Comcultura RJ, de 2005 a 2012. Ela também integrou a equipe de organização e instalação da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação de Artes de São Gonçalo, em 2001 a 2004. E também a Cleise é fundadora do Fórum Gonçalense de Cultura, criado em 1999. Boa noite, Cleise. Boa noite, Guilherme Carvalho. Boa noite, Renan. Boa noite aí os artistas e trabalhadores de cultura que estão nos acompanhando nessa nossa websérie. É uma satisfação estar aqui. Acredito que a gente está dando uma contribuição muito vigorosa para a discussão de políticas de cultura na nossa cidade, que precisa tanto, né? Mais do que nunca nessa eleição, o Fórum Gonçalense de Cultura marca sua presença promovendo essas webs entrevistas às segundas-feiras, não é, Guilherme? Você vai estar aqui com a gente até novembro, né? O Guilherme nos apresentou. Isso. O Guilherme nos apresentou, mas eu, por favor, queria também que o Guilherme se apresentasse, porque ele é o nosso mentor intelectual dessa metodologia, dessa proposta. A gente agradece muito Guilherme. A juventude do Guilherme nessa super iniciativa. Obrigado, Cleise, obrigado, Renan. Gosto de ressaltar que essa proposta, essa metodologia foi criada em conjunto, ali em coletivo, com o Fórum Gonçalense de Cultura e com a comissão que foi criada para debater e discutir como poderíamos conversar, entrevistar os prefeitáveis desse ano, né, da cidade de São Gonçalo. Bem, eu me chamo Guilherme Carvalho, nascido e criado no Colomandê, São Gonçalo.
Falo que eu sou um pouquinho de músico, mas enfim, sou mais enferrujado, mas sou fotógrafo, sou formado em História pela UF e faço algumas produções culturais aí na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Produzo e apresento um programa de rádio dedicado a bandas independentes, autorais, chamado Araribóia Rock News. Vocês podem procurar, tem podcast, são mais de 5 anos de programa. E atualmente eu trabalho no Museu de Arte do Rio, sou arte educador lá. Então acho que é isso, acho que eu consegui me apresentar mais ou menos. Mas vamos agora a Cleise e Renan e a todos que estão nos assistindo aqui, as regras desse debate, dessa conversa, né? Vou apresentá-las aqui para que todos possam ver. Essas regras, claro, foram propostas e enviadas para todos os candidatos. As regras do debate. No caso, quando há a presença do convidado, toda a duração dessa live seria de 1 hora. Teríamos 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, mais 30 segundos ali para o complemento da pergunta e 1 minuto e meio para essa réplica do convidado. E isso a gente faria durante 3 rodadas, entre entrevistadores e convidados. Ao final ali, dos 20 minutinhos, serão realizadas perguntas dos espectadores da live. Essas perguntas são selecionadas pelo mediador e colocadas no vídeo para leitura. Aí a gente estima uma resposta do entrevistado de até uns 3 minutos. Com esse tempo, teremos aproximadamente umas 5 perguntas dos espectadores, restando ali um tempo aproximado de 5 minutinhos para cada um fazer suas considerações finais. Só que no caso, como hoje, né, da desistência do candidato, ou da falta, ou do não aceite ao convite, os entrevistadores apresentarão suas perguntas e questões que gostariam do comentário e resposta do candidato. E vamos manter também esses 20 minutinhos ali finais para comentários e dúvidas do público que nos assiste hoje. Nessa metodologia, né, teremos também, ao longo aí dessas 1 hora de live, o entrevistador, o Renan e a Cleide, terão 1 minuto para fazer a sua pergunta e mais os 3 minutos, que seria da resposta do convidado, para fazer algum complemento, expor algumas ideias, enfim, sobre essas questões. Ao final disso, nosso outro convidado, outro entrevistador, tem ali até 2 minutos também para comentar sobre essas questões. Nós faremos também 3 rodadas de perguntas e comentários. E vamos manter também, nesses 20 minutinhos finais, as perguntas dos espectadores. Então, vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo, através da página do Fórum Gonçalense de Cultura, no Facebook, já podem colocar suas questões, suas dúvidas, vão interagindo com a gente, que ao finalzinho, ali, nesses 20 minutos finais, eu vou colocando na tela os comentários de vocês. Então, para começar, eu vou chamar a Cleise Campos para começar a expor as suas perguntas, né? O que ela perguntaria ao candidato Luiz Nance. Cleise, é contigo. Obrigada, Guilherme. Eu quero registrar aqui meu descontentamento e tremenda frustração de não contar com o candidato Nance, que é o prefeito em exercício, e passou esses 3 anos e 9, 10 meses sem conversar com a sociedade cultural, com o setor cultural, né? E uma das perguntas que a gente tem aqui para o Nance responder, ele que está se candidatando à reeleição, é a seguinte: quais as projeções para ampliação dos investimentos na cultura gonçalense frente ao orçamento aprovado na Câmara Municipal de São Gonçalo, tanto de 2019, quanto aquele que se configura aí para 2020, né? Nós temos um número de R$1 milhão, e esse número sempre causa muito espanto, né? Já que nós somos uma cidade com 1 milhão e quase 300 mil habitantes. E, para quem conhece a administração pública, esse 1 milhão,
que está destinado para a pasta da cultura de São Gonçalo, ainda paga o pessoal, ainda paga a equipe. E a gente está sem essa resposta do NANS, né? E é fácil a gente conjecturar aqui entre nós, Guilherme, já projetando, né, essa resposta, é claro, baseado na nossa pesquisa, baseado no que a gente acompanha da cultura de São Gonçalo nos últimos anos, que R$1 milhão para a pasta é absolutamente nada. Na verdade, esse orçamento ínfimo, ele representa o total descaso dessa gestão para a pauta cultural. Destinar R$1 milhão para a cultura ao longo de um ano é o mesmo que dizer assim, é justamente o que a gente lê do prefeito em exercício, que está se candidatando à reeleição, falar para o artista, para o trabalhador, olha, o meu governo não quer saber de cultura, porque R$1 milhão por ano, se a gente dividir, é só ver aí quanto que dá, não é? É um orçamento extremamente irrisório, é um orçamento que não garante investimentos para as áreas das linguagens artísticas, não garante aporte financeiro para programas e para projetos, né? E a cidade fica completamente à mercê, porque sem orçamento, obviamente, não se estabelece apoio para as iniciativas dos movimentos culturais, dos artistas, que a gente acompanha cada ano literalmente se virando, né? E essa pergunta do orçamento para a gente era muito importante, porque justamente isso estabelece o patamar primeiro para poder cumprir uma pauta de política cultural, que é garantir orçamento, né? Se não tem orçamento, como é que você vai fazer milagre para implantar política pública de cultura, né? O orçamento seria o primeiro das nossas indagações para esse prefeito que ficou aí quase 4 anos e tenta a reeleição. Na sequência sobre o orçamento, Guilherme, a gente também estaria perguntando para o Nancy quais seriam as ações em parcerias com outras pastas da prefeitura, em especial educação, meio ambiente, esporte, comunicação, desenvolvimento econômico e social, que ele poderia estabelecer como ações fundamentais nos 5 distritos de São Gonçalo. Porque repetir sempre que a cultura não tem dinheiro, que a pasta da cultura é muito pequena. Então, quais são as ações que o governo do Nancy, já que ele é candidato à reeleição, estaria projetando, junto com outras pastas, para garantir a atividade de cultura nos 5 distritos de São Gonçalo? Nós somos uma cidade grande, somos a segunda maior cidade do estado. Será que a gente tem agenda de cultura nos 5 distritos? Nós, com certeza, temos essa resposta de pronto, não é? Os 5 distritos, inclusive, marcados por territórios, por áreas de grande vulnerabilidade socioeconômica. Então, a gente também perguntaria para o Nancy quais seriam as ações de um possível futuro governo dele, já que nesse não teve nenhuma, para poder estabelecer atividade de cultura nos 5 distritos, casando aí parceria com outras secretarias, não é? Que a gente viu que foram inexistentes ao longo desse mandato dele, que está aí com 3 anos e 9 meses. Olha aí, Guilherme, tabulei 3 perguntas para o Nancy, que ele não respondeu. Tá bom, obrigado, Cleide. Agora tem o Renan, mais 2 minutos aí, para tecer seus comentários a respeito dessa questão, né, abordada e promovida pela Cleide. Renan? Eu concordo total com a Cleide, porque eu sempre falo, São Gonçalo parece um arquipélago, onde quem é do Pacheco não se comunica com a Ilha do Pita, quem é da Ilha do Pita não sabe o que acontece em Ipiíba, e em Ipiíba não sabe o que acontece no Porto da Pedra, mas todos se encontram no Porto do Rio de Janeiro e no Porto de Niterói. Qual é a política cultural para São Gonçalo? E outra, para os 5 distritos da cidade, que é muita coisa. Eu lembrei de uma situação que gostaria de perguntá-lo sobre o carnaval da cidade. O último carnaval da cidade foi em 2015, né, com o desfile de escola de samba, que inclusive eu filmei
Está registrado no canal no YouTube Somos Moinhos de Vento, que era da gestão Neilton ainda. No último ano do Neilton não teve, com a desculpa de carnaval custa muito dinheiro para o erário público. Mas carnaval não seria o contrário? Não seria aumentar a arrecadação? Alguém local chamar o parente para vir aqui, por exemplo, incentivar, empregar, gerar renda aos trabalhadores do carnaval? E isso também poderia agregar pessoas de outras regiões da cidade para ver o desfile. É melhor. Sabe qual foi a solução desse carnaval? Algumas barraquinhas, alguns palanques tocando MP3 na Rua do Pau da Pedra ou em outros lugares. Isso já mostra como esse governo nunca pensou política cultural, muito menos para as outras regiões. São Gonçalo se divide ainda por dois: o interior, né, que é a parte ali depois do Alcântara, e a parte mais central, né, que é o centro de São Gonçalo, Sete Pontes e o distrito de Neves. Isso eu acho que seria uma pergunta de concurso para o nosso prefeito. Eu gostaria muito que ele respondesse isso. E eu concordo total com a Cleise. Obrigado, Renan. Agora, o Renan continua com a palavra, falando agora, mostrando agora a sua questão. Pode. Olha, vamos começar aqui pela questão do diálogo, né? Ou a falta de diálogo do prefeito para com os trabalhadores, com a cena artística da cidade. Hoje eu separei uma pergunta porque ele assinou a Carta à Cultura de São Gonçalo nas eleições de 2016. Na época, então, o candidato José Luiz Nance. Ele assinou, e esse documento estava previsto nesse documento que haveria diálogo aberto com a classe artística. Então eu perguntaria para ele: prefeito, na sua visão, houve esse diálogo? Poderia nos falar mais sobre esse documento que o senhor assinou? O senhor lembra do conteúdo? E eu também emendaria com uma outra pergunta, né? Que isso aconteceu em 2019. O Fórum protocolou um ofício, foi entregue inclusive pelo Rômulo Narducci, poeta, advogado, também preside a Comissão de Cultura da OAB de São Gonçalo. Ele protocolou um ofício assinado por 12 ativistas em nome do Fórum. O ofício é 25.299.2019, solicitando uma audiência com o prefeito para abordar as seguintes temáticas: a abertura do Teatro Municipal, cumprimento das ações e metas do Plano Municipal de Cultura de São Gonçalo e a criação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de São Gonçalo. O ofício, como eu falei, foi assinado por 12 ativistas culturais. E até hoje, esse ofício, protocolado em 2019, em maio, não foi respondido, nem pelo prefeito, nem pelo seu gabinete. Eu perguntaria por quê? Por quê? Por que essa falta de diálogo? E relembrando que ele assinou, repetindo, a Carta à Cultura de São Gonçalo, nas eleições de 2016. Essa falta de diálogo da classe com o chefe do executivo não é de hoje, evidentemente que não é de hoje. Mas nós estamos tratando da eleição desse ano, então nós precisamos saber: o senhor vai continuar com essa falta de diálogo, ou esse ruído, vamos colocar assim, se o senhor acha que dialoga com a classe artística? E também gostaria de saber quais foram os feitos para a cultura que o senhor destacaria, que o seu mandato fez pela cidade. Nós temos muitas reclamações dos artistas, muitas, que precisam sair daqui para conseguir viver do seu trabalho, e aqui, que tem uma grande cena, como disse o poeta o escritor Rodrigo Santos, a cidade não pode viver de eventos. Então, o município precisa ser o agente que vai juntar essa cena que a gente tem. Então, eu gostaria de saber disso do prefeito Nance. Por que essa falta de diálogo? E que ele, se ele lembra da Carta à Cultura de São Gonçalo, e também por que não respondeu esse ofício protocolado, repito, no dia 28 de maio de 2019, sob o número 25.299.2019. Como a bola vai para Cleise, você como ativista daqui da cidade, você acha
que houve, em algum momento, alguma tentativa de diálogo desse atual governo para com a classe artística? A meu ponto, como um fundador do coletivo audiovisual aqui da cidade, o Somos Moinho de Vento, eu acho que foi nulo qualquer tipo de diálogo, tanto do poder público pelo NANCE, tanto pela Secretaria Municipal pelo Carlos Ney. Isso falando como um produtor cultural também aqui da cidade do audiovisual. Como jornalista, eu pergunto e agora passo a bola para você, já que não temos o nosso convidado nesse momento. O Renan, é muito difícil, como gonçalense, como pessoa da cultura, né? Eu, por exemplo, estou aqui também nessa expectativa e nesse investimento de diálogo sempre, e, de fato, ele inexistiu. Você fez duas referências muito importantes, a Carta da Cultura de Gonça, assinada na frente de uma opção de gente nas eleições de 2016, né? E esse ofício que a gente protocolou em 3 de dezembro, né, de 2019. Não teve retorno, nem do prefeito, nem do secretário de Cultura. Existe ainda em São Gonçalo aquela coisa antiga da panelinha, não é? Onde as pessoas ficam só conversando em quem interessa. E aí, Renan, infelizmente, o diálogo é zero. Eu fico muito preocupada, por exemplo, e a gente no Fórum Gonçalense de Cultura sempre questiona isso, o papel do Conselho. Eu gostaria, inclusive, de perguntar isso ao Nancy, já nesse bate-bola com você, como que ele localiza a importância do Conselho Municipal de Política Cultural e nós, artistas, produtores, trabalhadores, como que hoje a gente também está lidando com esse Conselho. Eu acho muito estranho, por exemplo, a presidente do Conselho ter um cargo comissionado no governo, porque ela fica numa condição de saia justa terrível, né? Como é que ela vai defender os interesses da sociedade civil se ela tem um cargo comissionado no governo? Isso é muito estranho, né? Eu devolvo aí a minha angústia para você, querido Renan, com um bate-bola também na falta de retorno do Nancy. Nunca falou para a gente do conjunto de propostas com a iniciativa privada para incentivar a cultura, nunca falou para a gente do conjunto de propostas com o governo estadual e federal para incentivar a cultura de São Gonçalo, nunca conversou com a gente sobre propostas de parceria e acordos internacionais para incentivar a cultura de São Gonçalo. Só aqui, Renan, mais 3 perguntas que o Nancy nunca respondeu e que a gente trouxe também para esse debate, que a gente fica aqui sem retorno. Obrigado, Cleide. Agora terminamos essa primeira rodada, né, de perguntas e comentários. Vamos começar a segunda rodada de perguntas e comentários. No caso, voltando aí a palavra para Cleide. Cleide, você tem agora mais 4 minutos para tecer suas perguntas, seus questionamentos e comentar a respeito. Em sequência, o Renan terá mais 2 minutos para comentar a respeito dessas falas. Só lembrando a todos aí que chegaram aqui agora, estão assistindo a nossa live, hoje faríamos esse debate, essa entrevista com o atual prefeito José Luiz Nancy, mas ele recusou o convite do Fórum Gonçalense de Cultura. E por isso, como nós enviamos também junto ao convite, caso houvesse desistência, falta ou não aceite do convite, faríamos uma cadeira aqui vazia, né? E os entrevistadores da vez iriam expor as suas dúvidas e questões que apresentariam ao candidato, no caso, faltoso. Então, Cleide Campos, é contigo. Bom, eu vou trazer agora, vou fazer aqui um conjugado de 2 perguntas e uma, que eu gostaria muito de ouvir o que o Nancy tem para dizer para a gente. O senhor conhece a atual condição de funcionamento do nosso patrimônio, tanto material quanto imaterial? O senhor conhece a condição dos equipamentos culturais da cidade? O corpo técnico, o calendário de atividades, a infraestrutura? Ô, Nancy, você conhece as condições da Lona Cultural do Jardim Catarina, da Escola de Música Pixinguinha, do Teatro Carequinha, da Casa de Arte e do Centro Cultural Joaquim Prefeito Lavoura, o nosso querido Lavorão? O Lavorão, inclusive, que foi fundado há mais de 30 anos para servir a cultura, para atender a cultura. E durante décadas e décadas e décadas virou um prédio administrativo. Há pouco tempo a educação saiu
era a educação que bancava mais ou menos o prédio, e agora o prédio está numa situação lacrimejante, de chorar, né? O prédio, inclusive, abrigava a nossa biblioteca, né? Então, eu gostaria muito, muito de ter condição de perguntar isso para o Nancy, se ele conhece a real condição desses nossos poucos equipamentos culturais, né? E ainda, com um carinho ainda até saudosista, do Centro Cultural Prefeito Joaquim Lavoura. O Teatro Municipal, que há pouco tempo ele fez aí aquela cena, não é? Bem característica de político que está pleiteando a eleição, fez uma foto para entregar chaves para o secretário de Cultura em plena pandemia do Covid. Ou seja, o teatro não pode ser aberto. Um teatro que ficou 4 anos fechado, e esse tempo todo a gente ficava ali tentando saber das condições do teatro, quando que abriu o teatro, e o Nancy, ausente hoje aqui nesse nosso momento de websérie, que o Fórum Gonçalense de Cultura promove, durante as próximas 8 segundas-feiras, são 9 candidatos a prefeito de São Gonçalo, a cada segunda-feira a gente vai estar aqui entrevistando um candidato, e hoje o Nancy, que a gente não veio, está deixando também de esclarecer mais esse bloco de perguntas para a gente. Qual é a atual condição desses nossos equipamentos, né? Porque a gente sabe, basta dar uma volta e dar um pulo ali na Escola de Música Pixinguinha e a gente vai ver que está sem funcionar. A gente dá um pulo no Jardim Catarina e a gente vai ver que a lona cultural não está funcionando, né? Ah, mas é o Covid. O Covid é agora. Antes do Covid não estava funcionando. Não tinha absolutamente nada funcionando, né? A Casa das Artes, infelizmente, tem acolhido, inclusive, ao seu redor, né, aqueles nossos colegas moradores de rua, que também é uma preocupação social muito grande, do retrato que essa cidade vive. Então, Guilherme, a minha pergunta agora, ela teria essa conjugação, tanto da atual condição do Centro Cultural Lavourão, que deixou de ser nosso há muito tempo, né, porque virou um prédio administrativo, a Secretaria de Educação só saiu na marra, por força da Justiça, e o prédio está lá, subutilizado, sem condição de uso, né, antes da pandemia, e mesmo agora, com a devida medida de segurança, com protocolo, obviamente, adotado, podia estar atendendo o artista gonçalense. Olha a Lei Aldir Blanc aí, que ninguém em São Gonçalo sabe de nada, que o Centro Cultural podia ter sido um grande promotor de informação da Lei Aldir Blanc, já que a cidade vai receber 6 milhões por iniciativa dos deputados federais, que entraram com esse socorro vigoroso para toda a categoria artística, né? Pagando aí um auxílio emergencial com 3 linhas de frente para poder socorrer o artista, o coletivo, o grupo, as instituições culturais e abrir editais. Obrigado, Cleise. Agora, Renan, tem aí início a seus 2 minutos para comentar essas questões apresentadas pela Cleise. São muitas questões levantadas, muito bem ditas pela Cleise. Eu acompanho esse governo, e todos, né, que moram aqui, mas eu acompanho muito de cobertura jornalística há 4 anos. Vi muitas coisas esquisitas, né, relacionadas à cultura. Por exemplo, a Cleise falou muito bem do nosso Centro Cultural Joaquim Lavoura, que só tem o nome de Centro Cultural, porque não tem mais biblioteca. A biblioteca foi para a sede da Secretaria de Educação, na Alcina Vargas, lá no Mutondo. Não tem nenhuma divulgação na rua. Olha, tem uma biblioteca aqui. Tiraram a biblioteca da rua principal para, entre aspas, escondê-la. Eu acho que não é o local ideal para que ela fosse. E nesse mesmo Centro Cultural Joaquim Lavoura, com a saída da biblioteca, não tem mais nada. Virou administrativo. Então, que centro cultural é esse? É um centro cultural do Museu da Burocracia, dos papéis, né? E ainda complementando, eu lembro que São Gonçalo foi a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a ter o projeto da livraria, da imprensa oficial, o Mais Leitura, com livros de no máximo até R$4. Começou no Poupa Tempo, do Shopping São Gonçalo, e depois foi para o centro, no antigo Portal 24 Horas, que hoje é a Casa do Empreendedor. E a prefeitura desalojou
a livraria da imprensa oficial daquele local para colocar a Casa do Empreendedor. E prometeu um espaço no Centro Cultural Joaquim Lavoura. Esse espaço, até hoje, não foi concedido. Então, o que a Cleise falou em 2 minutos é impossível comentar. Eu só estou usando esse exemplo para mostrar que a cultura, ela aparentemente, nunca foi prioridade desse governo, nem cultura e nem planejamento para a mesma. Continuo depois. Obrigado, Renan. Terminou esses 2 minutos do comentário, mas você continua com a palavra agora, tendo 4 minutos para apresentar as suas questões que, caso o convidado estivesse presente, você apresentaria e perguntaria ao candidato, no caso do dia, hoje, o atual prefeito José Luiz Nance. Renan, a palavra é sua, 4 minutos. Beleza, vamos lá. De novo, eu insisto que São Gonçalo tem uma cena muito grande. São Gonçalo tem um festival de cinema, o Cine Tamoio, né, produzido pelo projeto Ponte Cultural, excelente projeto, por sinal, excelente projeto, que foi realizado no Teatro Caraquinha e agora, por causa da pandemia, foi online. Também teve uma edição no Sesc, é um projeto incrível. O Cine Tamoio é apenas um projeto de uma gama que temos aqui. Mas eu perguntaria para o Nance agora, aproveitando sobre isso. É claro e notório que a gente não pode comparar a arrecadação de São Gonçalo para com a Niterói. Impossível. No entanto, isso não impede de se ter uma inspiração em algumas ações dos nossos vizinhos niteroenses. No auge da pandemia, Niterói, antes da Lei Aldir Blanc ser cogitada, tá? Niterói remunerou os artistas locais de diversos segmentos com R$500, contador de história, músico, para se apresentarem nas redes sociais do município, YouTube, Facebook, né, da prefeitura. E São Gonçalo, o que fez? Perguntaria. Eu não vi os artistas tendo espaço zero nas redes sociais, tanto da Secretaria de Cultura quanto da prefeitura. Eu vi zero. Por quê? Porque nós não temos dinheiro para remunerar. Mas não poderia abrir o espaço para que o artista local pudesse se apresentar, mesmo que gratuitamente, uma vez que a página da prefeitura tem muitos seguidores, até para valorizar o trabalho local. O que fez? O que faz as redes sociais da Secretaria de Cultura? Você tem um canal no YouTube? Por que eu pergunto no canal do YouTube? O Rio de Janeiro é um dos poucos lugares do mundo que tem o YouTube Space, que fica próximo do Museu da Manhã, ali na Praça Mauá. Quem pode usar são canais que têm mais de 10 mil inscritos. Pode ter cursos, tem máquina para editar vídeos, usar cenário. Por que a Secretaria de Cultura não tem um YouTube e usa sua chancela para ter muitos inscritos, certo? Para enviar os artistas que precisam gravar clipes ou usar o audiovisual. Enfim, são atitudes que não precisam do dinheiro de Niterói. Então, eu queria saber o que o senhor destaca na sua gestão e na gestão do seu secretário de Cultura, o Carlos Ney. E repito, Niterói fez isso, abriu espaço para os seus artistas locais. E São Gonçalo, durante esse período de pandemia, fez o quê? Você ainda tem mais 1 minuto. Completou ou posso passar? Tem tempo ainda? Já tem agora mais 50 segundos. Se quiser. Agora eu pensei que tinha acabado. Eu não vi o reloginho, eu pensei que eu tinha estourado, mas passa para a Cleise. Perfeito, então. Vou adicionar aqui a Cleise na conversa e agora a Cleise tem mais seus 2 minutos para tecer comentários a respeito dos questionamentos que o Renan apresentou. Cleise, é contigo. O Renan trouxe um assunto sério, está há meses querendo falar sobre a Lei Aldir Blanc. A gente está tentando ajudar. O nosso Fórum Gonçalense de Cultura elegeu a nossa representante da sociedade civil para estar lá no comitê gestor, que é a Marilyn Pires.
uma pessoa apta, que respira também política de cultura e a cultura na nossa cidade, pois nem o comitê gestor sabe de nada da Lei Aldir Blanc, né? São 6,5 milhões que a cidade vai receber, a gente não sabe quais as linhas de editais, a gente não sabe o valor dos subsídios que vão ser pagos para os institutos, entidades, coletivos e grupos, né? E a gente pergunta, eu vou lá, procuro tempo para estar me tocando, deixo meus comentários lá na página do Conselho, na página da FASG, e não tem resposta. Eu acho, Renan, que a falta de retorno, entendeu, tem a ver, inclusive, com a condição técnica mesmo da pasta, que a gente sabe que é deficiente. Uma das minhas perguntas para o Nancy, que infelizmente não está aqui, o nosso Fujão, é como que ele pode apresentar para os 4 anos o compromisso de um concurso público para a Secretaria Municipal de Cultura, porque são 90% de cargos funcionados na Secretaria de Cultura que distribui para os partidos políticos. E cadê currículo? Cadê gente técnica? Cadê as pessoas aptas para trabalhar na Secretaria Municipal de Cultura? Aí, Renan, a gente vê a ausência de programas, a ausência de projetos, a dificuldade da Lei Aldir Blanc que está sendo emplacada na nossa cidade, porque não tem quadro técnico. Você vai lá e vê aquele cabide de empregos que é uma vergonha. Um mesmo partido ocupa essa Secretaria Municipal de Cultura há mais de 12 anos. Isso é uma vergonha. Eu fico envergonhada de ser artista da cidade e ver que é um desastre, infelizmente. E o que acaba atingindo o trabalhador de cultura, o artista que é penalizado. Obrigado, Cleide. O tempo dos 2 minutos se encerrou. E agora vamos à nossa última rodada, né, também de perguntas e respostas, no caso de hoje, com a fala do candidato, perguntas e comentários a respeito desses questionamentos. Vale ressaltar o posicionamento, né, do candidato Nancy, que, por meio de sua assessoria, emitiu a seguinte nota, abre aspas, não será possível participar da live, fecha aspas. Nota enviada pela Subsecretaria de Comunicação Social, assinada pela Marcele Correia. Ao início aqui da nossa transmissão, a gente já apresentou e já apresentamos como ficariam essas regras desse debate com a ausência do candidato. E é desta forma que estamos seguindo. É interessante ressaltar que todos esses protocolos foram compartilhados ao convidarmos todos os candidatos a prefeitos da nossa cidade de São Gonçalo, que ao longo aí de todas as próximas segundas-feiras, as mais 8 segundas-feiras, sempre nesse horário, das 21 horas, 9 da noite, aqui pela página do Fórum Gonçalense de Cultura, no Facebook, vamos estar apresentando essa série de debate, de entrevistas. Vamos aí para a nossa última rodada de perguntas. Cleide, você tem 4 minutos para fazer sua pergunta, apresentar sua pergunta e ter seus comentários a respeito dela. Vou tentar fazer um quadro. 4 perguntas ainda tem, né? Eu acabei de falar da ausência de concurso público na Secretaria de Cultura. Queria perguntar para o Nancy se ele se compromete em colocar gente técnica na pasta, de receber nomes técnicos para trabalhar, sem ficar essa jogatina de uma opção de partido político ali, ou um partido tomando conta de tudo. Porque isso implica diretamente, pessoal, o Plano Municipal de Cultura. A nossa cidade tem um sistema municipal de cultura. Vale escrever aí, Guilherme, no seu quadrinho, o nome do Sistema Municipal de Cultura, que é 569/2014. O pessoal pode pesquisar e saber o que é isso. É o sistema que reúne nosso plano, nosso conselho, nosso fundo. Eu queria perguntar para o Nancy por que não se cumpriu o Plano Municipal de Cultura? Cadê as metas do plano que não foram cumpridas? Queria perguntar para o Nancy pela nossa Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O que essa cidade tem, gente, que não resolve isso? Como é que a Câmara de Vereadores não toma para si essa responsabilidade para criar mecanismo de ampliar o dinheiro, o investimento? A Lei Municipal de Incentivo à Cultura é uma necessidade, né?
e nada de sair do lugar. E eu acho que isso tem a ver, claro, diretamente com a falta de condição técnica, de capital humano para tomar conta disso tudo. O Plano Municipal de Cultura, outra lei aí aprovada, a nossa 858 de 2018, levou mais de 10 anos sendo discutida. 10 anos, o mesmo partido ali na pasta da cultura, com esse projeto na gaveta, foi aprovado, mas não foi cumprido. E claro que isso tem ligação direta com a falta de equipe. Por fim, sabendo da nossa hora, e a gente ainda quer ver aí as perguntas dos nossos internautas, eu gostaria muito de ter perguntado ao Nancy, mas muito mesmo, até como historiadora que eu sou, por que a Prefeitura de São Gonçalo se ausenta desde 2012, mais exatamente agora na gestão do Nancy desses quase 4 anos, de que o nosso patrimônio do século XVII, com mais de 400 anos de história, estava largado. A prefeitura não quis assumir a gestão, porque o imóvel é do Estado. Eu acompanhei 2 audiências e a prefeitura se recusou a assumir a gestão da Fazenda Colubandê. Desde 2012, nós estamos ali no coletivo Fazenda Colubandê, quem ama, cuida, tentando resguardar minimamente aquele patrimônio. E, para mim, eu queria muito saber do Nancy, um prefeito que não reconhece um bem tombado pelo IPHAN desde 1950 e que não valoriza a importância histórica, cultural desse patrimônio. Fica ali às margens da RJ 150, não é? E a gente teme que a Fazenda Colubandê venha abaixo, como foi abaixo ao Palacete do Mini, como outras fazendas históricas que São Gonçalo perdeu. Então, a ausência do Nancy aqui hoje, ela coaduna, na verdade, com descaso com a cultura, com a falta de reconhecimento e importância da cultura para o desenvolvimento de uma cidade. Porque se nós temos baixo orçamento, temos uma população carente, a gente anula o desenvolvimento dessa cidade com o potencial que nós temos, que é a cultura. Com tanta artista, gente boa, tanto que se podia movimentar aqui no âmbito e amplo da economia criativa. Então, eu trago o dilema e essa angústia da fazenda como mais uma das muitas e inúmeras situações de descaso que a prefeitura tem com a nossa cultura. A ausência do Nancy aqui hoje é isso. O senhor ainda tem a petulância de se candidatar à reeleição. Eu acho impressionante isso. Obrigado, Cleide. Seu tempo aí de 4 minutos encerrou. E passo a palavra agora ao Renan. Você tem 2 minutos aí para fazer comentários sobre as questões apresentadas pela Cleide. Renan, é contigo. Pois é, isso é fato notório que faltam técnicos na Secretaria de Cultura. Porque a gente vê que o planejamento... Eu, pelo menos, como repórter, não detectei nenhum tipo de planejamento a respeito da cultura. Nenhum, zero. O Carlos Ney, ele está, se eu não me engano, há mais de 3 mandatos, com exceção do Neilton, que entrou Michel Portugal no lugar dele, e agora ele retornou com o Nancy. Eu faria uma pergunta para ele sobre isso, né? Prefeito, como o senhor vê o trabalho do seu secretário de Cultura, Carlos Ney? Caso o senhor seja reeleito, Carlos Ney continuará nesse posto? Ou o senhor pensa em algum outro nome? Caso sim, por quê? Eu perguntaria isso, até para a gente vislumbrar como vai ser a política cultural. Porque, por enquanto, como a Deise falou, tem a Fazenda do Colubandê, que está abandonada. E eu também relembro que temos aqui peças originais da Segunda Guerra Mundial, na Praça dos Ex-Combatentes, que poderia ser um nicho, né, para trazer um público nichado para cá, que gosta, que consome, que valoriza isso. Olha, a cidade a trazer arrecadação para cá. Mas está acabando o tempo. Eu relembro também que há matérias antigas dos anos 90, do jornal São Gonçalo, que mostrava o gonçalense na praia. Hoje, qual gonçalense que vai para a praia? Não estou falando das Pedrinhas, tá? Estou falando da costa inteira. Praia da Esso, Praia da Luz. Nós perdemos o direito de ir à nossa costa. O piscinão, que era recreativo, mas também era cultural, acabou.
São Gonçalo assassina, a sua história e, evidentemente, ligada à cultura todos os dias. Enfim, 2 minutos é muito pouco para comentar a Cleise, eu continuo na minha última pergunta. Tá, então o Renan continua aí com a palavra, né? Você tem 4 minutos aí para apresentar as suas perguntas e fazer comentários a respeito. Na sequência, a Cleise terá 2 minutos para comentar sobre suas questões. Então é contigo, Renan. Beleza. Então vamos falar da versão São Gonçalo Bem Amado, né? No Bem Amado, o cemitério não era inaugurado. Aqui o teatro não é inaugurado. São Gonçalo não tem teatro. Eu não posso considerar o Carequinha como teatro. Lá deveria ser uma escola de teatro, né? O teatro que a gente tem. Tem grupos maravilhosos fazendo ótimas peças lá, que eu vou, como o grupo da Carol Araújo, a Resenha Teatral, o Cine Tamoio já foi no Teatro Carequinha, mas ainda é muito pouco para uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes ter um único teatro dentro de uma escola. Ali deveria ser, escola, a meu ver, escola de ensino regular e também escola técnica de teatro. Mas ok, voltando a falar do nosso Teatro Municipal, que jamais foi inaugurado. No entanto, houve 2 inaugurações fakes. Por que fakes? No final de 2016, o então prefeito Neilton Molim realizou às portas fechadas, em seu gabinete, a entrega das chaves aos familiares de George Savala Gomes, o palhaço Carequinha. É o nome do nosso teatro, que nunca foi inaugurado, é George Savala Gomes. Que dá nome ao edifício, como eu falei, mas até hoje não foi inaugurado. E recentemente, o prefeito Nancy, ele fez mais uma entrega de chaves, mas não para os familiares do palhaço Carequinha, mas sim para o secretário de Cultura atual, Carlos Ney, na presença da presidente do Conselho Municipal de Cultura de São Gonçalo, a Angélica Maria. Então, prefeito, eu gostaria de saber qual é o planejamento, né? Entrega de chaves não é inauguração, mas por que o senhor não entregou as chaves antes? Né? O senhor entrou em 2016, né? O senhor entrou em 2017, foi eleito em 2016. Se o teatro foi entregue em novembro, dezembro de 2016, entregue em aspas, o senhor teve 2017, 2018, 2019 e seu último ano. Mas na maioria da sua gestão, o teatro estava cercado de tapumes. Então, mas por que agora o senhor pinta o teatro, a fachada do teatro, tira os tapumes e faz entregas de chaves? Mas não tem nenhum planejamento. Ninguém sabe quando o teatro vai funcionar em 2021, como vai funcionar, quem vai administrar. A gente não sabe. Eu queria saber do senhor. Há algum planejamento, por acaso? E qual é o mistério do Teatro Municipal de São Gonçalo? Qual é o mistério? Qual é o mistério? Porque esse teatro já virou piada. As pessoas se referem a São Gonçalo como Sucupira, porque tem um teatro que nunca inaugurou. Isso é surreal. Eu gostaria de saber do senhor sobre isso, né? Mas como o senhor não está aqui para responder, eu passo a bola para a Cleise, não para ela responder sobre o mistério, até porque a Cleise não faz parte da gestão, mas sim o que ela acha disso, né? O que ela acha e o que ela acha que a classe artística poderia fazer para pressionar o poder público. Porque lembrando que o teatro foi muito caro, custou mais de R$1 milhão, né? E aí, Cleise, o que a classe artística pode fazer? E também o que a imprensa pode fazer? A gente faz várias matérias, mas eu acho que ainda é pouco, né? Parece que não incomodou, porque o teatro está lá, sem abrir. O Renan traz uma ponderação que é muito importante. A falta de planejamento do teatro, ela, na verdade, se estende para uma falta de planejamento geral da própria pasta. Não há projeto, não há planejamento. O projeto dessa gestão do Nancy é a falta de projeto, é não fazer nada, né? Porque, na verdade, se a gente tem o Plano Municipal de Cultura que não é cumprido, é de propósito que não é cumprido. Então, Renan, esse teatro fechado 4 anos, que traz para a gente vergonha e tristeza, para mim tem 2 aspectos preocupantes. A ausência da gestão total e também, para a nossa preocupação, uma certa acomodação da população gonçalense.
Porque se a nossa população priorizasse a cultura, desse importância à cultura, trouxesse a cultura, né, para essa conta, a gente teria mais respostas. Não que eu esteja culpabilizando a população, por favor, tá? Mas a gente precisa estabelecer isso como um círculo de estímulo, né? A prefeitura não estimula a formação de plateia, a prefeitura não estimula a leitura, a prefeitura não estimula a formação e a capacitação do setor cultural, a prefeitura não estimula o desenvolvimento de projetos culturais, e a gente vive essa situação de sem dinheiro, sem equipe, sem ações culturais, sem planejamento, sem projeto, né? E a cada novo prefeito que entra, isso se estabelece quase como uma condição de atraso. E o que nós estamos fazendo agora, o Fórum Gonçalense de Cultura, é tentar movimentar a opinião pública, é chamar a imprensa mais para perto de nós, que sempre nos apoia, sempre publica nossas matérias, nossos alertas, nossas cobranças, para que nessa eleição 2020 a gente tenha um cenário diferente. A gente quer ouvir os 9 candidatos a prefeito, qual é o seu programa de governo para a cultura de 2021 a 2024. Esse teatro fechado, esse abandono do centro cultural e essa ausência de tudo é só o retrato do descaso com a cultura, que a gente precisa estabelecer uma fala protagonista para mudar. Obrigado, Cleise. E agora aí, com a fala da Cleise, terminamos essa primeira rodada, né? Foram 3 rodadas de perguntas, questionamentos e comentários sobre essas questões apresentadas pelo Renan e pela Cleise. A partir de agora, aí, você que está aí nos assistindo ao vivo, através da nossa página do Facebook, pode escrever seus comentários ou dúvidas ou perguntas que você, espectador, você, eleitor da cidade de São Gonçalo, gostaria de fazer a respeito, lógico, à cultura para o candidato de hoje, o atual prefeito José Luiz Nancy. Então, se você tiver alguma questão, coloca aqui para a gente. Eu vou colocar a questão aqui em cima, né, para que todos possam ver e ouvir. Mas desde já agradeço aí o Renan e a Cleise pelo debate, pela apresentação das questões. Foi muito claro, muito enriquecedor esse debate de hoje, né? Essa apresentação, claro, das questões que gostaríamos, né, de que o atual prefeito candidato pudesse nos responder. É interessante essa participação, para a gente isso é muito motivador. Nós estamos aí tentando colocar o Fórum Gonçalense de Cultura, né, para circular, esse fórum que existe desde 1999, sempre na defesa da política cultural. Eu estou vendo aqui uma pergunta, um comentário do professor Robson Sardinha. Posso ler, Guilherme? Pode, claro, fique à vontade. O Robson Sardinha falou: sou professor e diretor de uma escola estadual, inclusive com EJA. O teatro seria fundamental para uma aula fora da escola, por exemplo. A abertura do teatro, por exemplo, é uma condição sine qua non para uma formação de plateia no município, no mínimo. Isso aí, o Robson Sardinha está certo. A nossa condição aqui de não operar essa lógica do incentivo à cultura, da população gonçalense abraçar a cultura, está ligada à inoperância da prefeitura. Parabéns aí, professor Robson Sardinha, um professor diretor de escola estadual cultural, né? Muito bom aí o comentário. Renan, tem um outro comentário aí, a letra está muito pequenininha, eu estou com dificuldades para ler. Você pode ler, Renan, por favor? Claro que posso, é da Alba Valéria. Alba Valéria, por favor. Alba Valéria, eu conheço. O Nancy assinou a Carta da Cultura na campanha passada, esqueceu que não tem compromisso. E foi ainda pior que o Nancy em atividades culturais. Lamentável, isso aí nós comentamos no início da live, no meio da live, né? Eu perguntaria isso a ele, se o senhor lembra o que estava escrito no termo de compromisso que o senhor assinou. Aqui temos o Patrick Lima. Boa noite. Botou várias exclamações, está animado. Sou gonçalense, artista, produtor cultural, desenvolvo diversos projetos sociais e culturais dentro e fora de São Gonçalo. Vivo da minha arte há 26 anos.
Trabalhei por todo o Brasil e fora do país. Fala onde você trabalhou. Fala aí pra gente aí no chat. Minha pergunta é, o que de efetivo a Secretaria de Cultura de São Gonçalo já fez em 8 anos de gestão? O que produziu com dinheiro da pasta? Onde efetivamente produziu algum tipo de artista ou cultura, mesmo que mínima na cidade? É a pergunta que a gente fez durante toda a Todo live. o programa. Inclusive, Patrick, quase 90% do dinheiro da cultura vai para aquela folha de pagamento de um pessoal que tecnicamente não é preparado. E aí a gente vive essa roda viva de que uma coisa leva a outra, não é? Porque sem equipe técnica também não há ações que possam estabelecer cumprimento de política pública de cultura, efetivação do nosso Plano Municipal de Cultura. Também falta muita coisa do nosso secretariado, né? Nosso secretariado, Sim. eu considero que é o secretariado em geral, eu considero muito abaixo. Eu considero, sim. Nós começamos a educação com Sampaio, depois o professor José Augusto e chegamos no Azeredo, depois trocaram. Eu perguntaria também quais são, se teve algum projeto que interligasse as pastas, desenvolvimento com a cultura, cultura com a educação. Será que teve alguma coisa nesse sentido? Porque educação e cultura tem tudo a ver. Mas não teve nada, Renan. Uma das nossas perguntas era por que isso. não teve? É porque não tem teve. Interesse, não tem interesse. A meu ver, como cidadão, o meu sonho seria que São Gonçalo tivesse uma faculdade municipal, uma universidade municipal. O teatro municipal ali seria nosso auditório. Isso aí seria meu sonho. São Gonçalo seguir um exemplo de Macaé, mas bolar um outro tipo de curso aqui. São Gonçalo tem condição para isso, né? Mas tem que elevar a renda. Mas tem várias maneiras de se elevar a renda, de moeda social a turismo e cultura. Cultura não é gasto, cultura é investimento. Aí, mas pelo visto, a Praia das Pedrinhas só serve mesmo para o pessoal tomar uma cervejinha para terminar o expediente lá. Nunca, inclusive, se estabelece uma ação de que alie turismo e cultura, né? O Renan me fez lembrar aqui, o Alberto Rodrigues apareceu, tantas iniciativas dos nossos artistas, dos nossos produtores que se dão, sem nenhum apoio da prefeitura. A UERJ, a FFP, a nossa querida faculdade pública, né? Estadual, ela tem ocupado um papel de destaque, inclusive com projetos de pesquisa, com ações de extensão. O professor Rui Aniceto, inclusive, tem uma iniciativa vigorosa, não é? Em cuidados com a história cultural da nossa cidade. O que a gente assiste nesse conjunto da obra, e principalmente aqui sinalizado pela ausência do Nancy, é o descaso com a cultura. E o artista de São Gonçalo, ele vai dando jeitinho para tocar a vida e para viver, não é? O que é muito triste, muito triste. Eu queria falar também, eu me formei também na FFP, em Geografia, na nossa querida Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores, ali no Patronato. Amo aquele lugar, mas infelizmente eu reconheço que é uma ilha, porque a prefeitura, o poder público não se comunica com a UERJ também não se comunica muito com a gente. Eu lembro que eu fiz várias matérias sobre... Tenta, claro que tenta. Eu sou um exemplo disso. O Rui a professora doutora Maria Tereza Godard, na sua direção, tinha ações muito pontuais de estabelecer diálogo da cidade com a universidade. O da Geografia, o professor Floriano da Geografia, que pensa indústria, pensa pesquisa, São Gonçalo. Pessoal do meio ambiente. O professor Bertolino, de Geologia, ele falava muito do nosso maciço aqui de Itaúna. Os professores estão ligados, mas falta o poder público dialogar com a UERJ. O que a gente pode fazer? Vamos pegar alguns estagiários e remunerar e colocar nas nossas escolas, ou trabalhar o pessoal da Geografia na Defesa Civil, ou pegar o pessoal da História, vamos montar aqui um arquivo público da cidade, vamos pensar, vamos dialogar. Hoje nós temos um memorial. São Gonçalo, acontece o seguinte, é do externo para o interno. Eu lembro que o Centro de Memória Referência de São Gonçalo sempre foi o MEMO, que no ICBEU, no Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, ali na Zagaroto, do lado do Palácio 22 de Setembro. Um papel fantástico. Exato. Mas só que é privado. Querido professor Helter, né? Mecenas aqui da cultura na cidade.
Isso. Salvador da Mata e Silva, e temos também o Memorial da Matriz, que é capitaneado pelo Rui Aniceto. Mas o que o prefeito acha disso, né? Qual é a gestão? Por isso que eu repito, o que a parte da Secretaria de Educação e Cultura fazem? Desenvolvimento econômico, o que fazem? Isso que falta esse tipo de diálogo. Talvez porque o nosso secretariado não seja técnico. Quer dizer, a minha opinião, não é técnico o secretariado. Enfim, São Gonçalo, enquanto... Fala, Guilherme, senão eu vou começar a falar. Não, tudo bem. É só para a gente manter aqui os critérios. Aqui chegamos agora a 1 hora dessa nossa live, né, desse nosso debate, né, apresentações das questões. Então, só para a gente manter um certo critério também, para ficar mais justo, com todos os próximos convidados, todos os próximos candidatos. Agora também eu gostaria, né, que o Renan e a Cleide fizessem aí suas considerações finais aí sobre esse debate de hoje, que não houve, não, pelo menos não como gostaríamos, né? Então, passo aí a palavra para a nossa querida Cleide Campos fazer as suas considerações finais a respeito desse dia de hoje. Cleide? Bom, eu estava a caminho de casa, eu estou trabalhando hoje na Prefeitura do Rio, eu sou servidora estadual, estou cedida ali na Cultura Carioca, a convite do secretário Adolfo Conder, onde, inclusive, estou contribuindo lá para a gente emplacar a Lei Aldir Blanc na capital do estado, na cidade do Rio. E vim correndo para casa, ligando para as pessoas, falando aqui da nossa websérie que começa hoje, né? E aí uma amiga querida me perguntou, mas para que vocês vão fazer isso? O candidato não está nem aí para a cultura, esse pessoal não liga para a cultura. E aí eu respondi para ela como respondi para várias outras, ao longo desse trajeto Rio-São Gonçalo, né? A gente não pode desistir. Nós vamos montar nossa websérie, vamos estar aqui durante 9 segundas-feiras, convidando esses candidatos a prefeito, como queremos também conversar com os candidatos a vereadores que dialoguem com a cultura, porque a gente não pode desistir. Quem atua com cultura tem compromisso com o futuro, tem compromisso com o sonho, né? E hoje eu estou aqui muito satisfeita, quero agradecer o Renan pela parceria, os colegas da comissão eleitoral que estão nos bastidores, a Marilyn, o Rodrigo, o Rômulo, né? O pessoal que ficou aí escondidinho, o Alberto Rodrigues, esse menino tão bacana que é o Guilherme Jovem, que montou essa estrutura aqui para bancar essa nossa possibilidade de conversa, porque nós que estamos nessa há muito tempo, e eu fico à vontade para falar, porque eu atuo na cultura há 40 anos e na gestão há 22, a gente precisa continuar insistindo, porque a nossa cidade pode ter um patamar diferente na área de política cultural. De modo pessoal, eu posso até dedicar essa nossa discussão. Hoje nasceu o meu segundo sobrinho neto, o Isaac. Eu espero que o Isaac, meus sobrinhos todos, tenham uma cultura mais interessante, tenham uma cidade mais agregadora e que um futuro diferente a gente garanta para essa juventude, para essa garotada que está nascendo. Isaac nasceu hoje às 6 horas da manhã. Opa! Que legal, a Cleide chega a se emocionar aí com essas palavras. Muito obrigado, Cleide, pela sua participação nesse debate de hoje e a apresentação aí muito de forma clara das suas questões que são muito pertinentes à nossa cidade de São Gonçalo. E chamo agora o Renan para tecer também suas considerações finais, e ao final aí já tem pessoas perguntando quem será o convidado da nossa série aí de entrevistas da semana que vem, da próxima segunda-feira. Então, ao final aí das suas considerações finais, Renan, já apresenta ao público, e eu acho que já temos a confirmação, né? Então, você já pode apresentar ao público quem será o próximo candidato convidado para nosso debate, nossa entrevista aqui no Fórum Gonçalense de Cultura. Renan. Primeiramente, Cleise, bem-vindo, Isaac, para a nossa cidade aí, mais um na luta. E o próximo, vou começar logo pelo quem vai ser o próximo. Eu não vou dar uma de João Kleber. Pera. O próximo será Ricardo Pericá, atual vice-prefeito da cidade, candidato a prefeito, oposição ao NANCE, desde o primeiro ano do NANCE, que tem como vice o Arthur Belmont, que foi secretário de planejamento do Neilton Mulim,
que era até então pré-candidato a prefeito de São Gonçalo, se juntou com o Ricardo Pericá. E Pericá aceitou o nosso convite na semana passada, e ele será o convidado da próxima segunda-feira, às 9 horas. E eu tenho que dar como livreiro que sou, tenho que dar uma dica literária. Amanhã, aniversário da nossa cidade, 130 anos de emancipação política administrativa, indico o livro do professor Rui Aniceto, que lançou há pouco, nesse ano, Um Ilustre Desconhecido, sobre o Gonçalo Gonçalves. Eu indico esse livro aí para vocês. E o que eu posso falar? Que eu amo São Gonçalo, isso é chover no molhado. Né? Eu posso estar em qualquer lugar, como eu sempre falo. Posso voltar para Moscou, posso morar em Doha, posso morar em Rio Branco, no Acre, mas São Gonçalo sempre estará comigo. Eu sou um cara que sempre procura algum souvenir de São Gonçalo, que infelizmente não tem, a gente não tem secretaria de turismo. Né? Então, meu souvenir de São Gonçalo sempre foram camisa da taverna, caneca da taverna, chaveirinho da Igreja Matriz. Caneca da Fazenda pelo Bandeira. Eu quero uma, que eu não tenho. Ó, chaveirinho, eu levei para a Rússia, chaveirinho da Igreja Matriz. Eu não sou católico, não tenho religião, respeito todas. Eu sempre busco alguma coisa que seja de São Gonçalo, o cordel do Zé Salvador, o livro do Eric Bernardes, enfim. Os meus souvenirs são os artistas, o material, o que os artistas produzem. Então, é isso. Eu quero deixar uma reflexão, registrar aqui nessa live o meu amor pela essa cidade que não nos ama, não por culpa dela, mas porque ela é refém de uma política que perdura há muito tempo. Enfim, não vamos mudar, mas o pouco que a gente puder fazer, vamos fazer. Enquanto houver pulso, a gente está na luta. Então é isso, eu agradeço a todos que o Rodrigo perguntou onde acha o livro. Na Igreja Matriz. Vão na Igreja Matriz procurar ali, tem uma lojinha ali do lado. E não está disponível ainda digital, só o físico, que eu estava conversando com o Rui Aniceto. Então é isso. Parabéns, São Gonçalo. Parabéns não. São Gonçalo, nós vamos te salvar algum dia, quem sabe. Mas por hora... Não, Renan, vamos dar parabéns para São Gonçalo, porque tem muita gente boa, muita gente valorosa. Sim. Tem muita gente que não desiste de São Gonçalo. Como eu não tenho religião, então o São, para mim, é o som de somos. Então, somos isso. Gonçalo aqui. Somos então, todos gonçalenses. Isso aí. Boa noite, pessoal. Obrigado. Como diriam os russos, das vidania. Obrigado. Obrigado, Renan. Obrigado, Cleide. Obrigado a você que ficou com a gente até agora, aproximadamente aí 10h10 da noite, nessa 1 hora e um pouquinho aí de live, né, de comentários aí, de entrevistas. Hoje, felizmente, o nosso primeiro convidado, o atual prefeito José Luiz Nance, não aceitou o convite aqui do Fórum Gonçalense de Cultura. Mas na semana que vem, dia 28, né, a próxima segunda-feira, já temos aí o atual vice, né, prefeito, o Ricardo Pericá. Ele estará aqui conosco e com mais 2 queridíssimos entrevistadores. Então, muito obrigado a vocês que teceram seus comentários aqui, rechearam aqui de comentários. Muito obrigado. Siga as redes sociais do Fórum Gonçalense de Cultura, também o mais novo canal no YouTube também, que já tem o nosso debate, né, sobre políticas culturais da cidade, que realizamos na semana passada, já está lá. E aí, no meio da semana, até quarta-feira, essa live de hoje também vai estar no nosso canal do YouTube. É só procurar lá, Fórum Gonçalense de Cultura. Muito obrigado, Renan, Cleide, boa noite a vocês e boa noite a todos nós. Boa noite. Tchau. Boa noite.